A torcida, um dos maiores patrimônios do Corinthians. Se depender da torcida corintiana, pode deixar que eles tomam conta de vender os ingressos, de tomar conta do clube. Eles fazem tudo. Eu, enquanto viver, não vou viver uma situação parecida nunca mais. Isso aí é coisa mais linda do mundo, né? Foi um período angustiante para a torcida aqueles 23 anos. E a bola do título, para ser a bola do título, quanto sofrimento. Se o gol do título foi difícil, chegar até ele muito, mas muito mais. E é por isso que vamos voltar um pouquinho no tempo. Russo e Tobias, dois dos heróis de uma nação. Era a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. O Corinthians estava a um passo de decidir o título, mas antes precisava passar pelo Fluminense no Rio de Janeiro. Esse dia, na capital dos cariocas, ficou conhecido como a invasão do Maracanã. As arquibancadas, mais de 146 mil torcedores, a metade do Corinthians. Quando eu fui subindo nas escadas, que eu comecei a ver preto e branco, eu falei, pô, não é possível. Eu vou falando, a gente fica arrepiado, porque uma identidade que o torcedor passou para nós, jogadores, foi uma coisa muito incrível. Barato, eu falei, pô, nós estamos em casa. Aí eu olhei e falei, não é o Pacaembu, pô, não é possível. E era o Maracanã, nós dividimos o Maracanã, quer dizer, a gente se sentia em casa. O Horta me chamou, falou, pô, Riva, vou convidar essa torcida do Corinthians. Por exemplo, não mexe com a torcida do Corinthians, deixa eles quietos lá. Nunca, eu acho que um torcedor teve um ato de amor, de carinho, tão grande como o do corintiano, que fazia o que fez. O Rivelino conhecia essa história. A gente ia jogar no Pacaembu, não desmerecendo o São Bento, ou 15 que a gente jogava, ou América, São José do Rio Preto. Era 30, 40 mil pessoas, pô. No Maracanã, com outra camisa, ele viu ruir o favoritismo do Fluminense. O time do Fluminense era chamada super máquina, né? O que nos ajudou muito, que contribuiu para que o nosso time tivesse muito mais aquela pegada, foi a chuva, né? Chuva, sofrimento. E aí nas penalidades fomos mais felizes e aí saímos vitoriosos de lá. Depois da invasão corintiana ao Maracanã, na decisão Porto Alegre contra o Inter, outra recepção. Nós ficamos num hotel no centro da cidade e a torcida soube, né? E ficaram a noite inteira estourando rojões na nossa janela. Nos vestiários, por exemplo, uma nuvem de inseticida, a gente não chegava daqui a aí. Ficou mais torcedores do lado de fora do que praticamente conseguiram entrar. E uma decepção. Inter, a 12 minutos, 2-0. Começava 1977, Campeonato Paulista. Tropeçar de novo não seria aceitável. Os nervos estavam à flor da pele. Tudo começou quando nós perdemos aqui pro Guarani, no Pacaembu, onde o seu Vicente entrou chutando porta, cadeira, todo nervoso. Ali foi o pontapé inicial. Quando ele entrou, a gente estava tomando um banho, ele falou, ó, nós vamos buscarmos essa classificação. Nós não vamos perder mais nada e eles vão tropeçar, que seria o time de São Paulo. E foi o que acabou acontecendo. Assim escreveu-se a história. O time começou mal o Paulistão,
mas recuperou-se a tempo de chegar à final contra a Ponte Preta. Nós não tínhamos ganho nenhuma partida contra a Ponte Preta. O treinador era o mesmo do último título, 23 anos antes, Oswaldo Brandão. Este personagem vale um capítulo à parte. A gente concentrava segunda para jogar quarta e sexta para jogar domingo. Eu ia quinta-feira só na faculdade. 4 meses de conversas diárias. Ele simplesmente colocou na cabeça de cada um, na atitude de cada um, que a gente tinha que ser campeões. Um dos maiores treinadores que eu conheci. Por que ele era especial? Ele tinha um carisma diferente, ele tinha uma personalidade que poucos treinadores tinham. Mas o homem era muito bravo. É bravo? Era bravo. Por quê? Dava cintada tudo, não era brincadeira, não. Cintada? Tirava cinta e batia nos jogadores. Último bate-papo, né? E contra a Ponte Preta, a decisão em 3 partidas. Vitória na primeira por 1-0. Gol de Palinha, gol de nariz. É inacreditável! 13 minutos, Corinthians 1-0. Bastava agora um empate para o título. No Morumbi, recorde de público até hoje. 140 mil pessoas, uma derrota e um drama. 2-1 para a Ponte Preta. Repetia-se o sofrimento corintiano. E no domingo ela saiu desconfiada, né? Ela saiu quase virando a Kombi, onde tinha alguns jogadores lá, batendo, nervosa. Jogo extra na noite de 13 de outubro de 1977. O empate ainda era do Corinthians e estava empatado até os 36 minutos do segundo tempo. Naquele instante que o Vaguinho chutou, como o Morumbi era feito assim, aquele ferro que segura a rede, eu pensei que a bola tivesse batido e voltado. Mas como ela voltou, eu vi o Vladimir absoluto, né? Eu falei, pô, saiu o gol, normal. Pum! Dei uma cabeçada, fiz uma força que eu fiquei uma semana literalmente com uma dor, um torcicolo tremendo. Por alguns segundos, nosso pai lá em cima falou: não, eu acho que é o Vladimir que vai fazer. Não, é melhor o Basílio. E às vezes a gente fala que não, mas eu vejo que eu fui o escolhido. Alma lavada em 7 segundos. Depois de 23 anos, o Corinthians não seria mais o mesmo. Mudou tudo. Esse peso saiu do ombro do torcedor também. Parece que até o torcedor se autoculpava, né? E de repente, depois da conquista, a gente viu que ele pôde respirar mais. E nós que tínhamos uma cobrança, passou a ser mais amena. No programa de amanhã você vai ver. Em um período de ditadura no país, a democracia corintiana virou destaque. Joga Corinthians, só que torce corintiano.